Vamos lá, Rafael. Eu vou dar nota 10 pro Rafael, sabe por quê? Porque ele garantiu o resultado. Só por isso, só, entre aspas, ele garantiu o resultado. Com duas boas defesas. E outra coisa, pode reparar que o Rafael, pela experiência dele, que ele não é garoto, ele segura o jogo quando ele tem que segurar. Você viu? Ele fez a segunda defesa do lado esquerdo, já caiu ali, já irritou os jogadores do Barcelona. Então, por todo o desempenho do Rafael, não só por essas defesas, mas pela postura, ele organizando, tranquilizando o time ali, eu vou dar nota 10 pro Rafael. Os laterais, o Igor Vinícius e o Wellington, eu acho que o Wellington fez uma partida boa hoje. Se você for ver as partidas que o Wellington vinha fazendo, hoje ele fez uma partida excelente se você for comparar com os últimos jogos dele. Apoiou pouco, mas fechou bem na marcação ali. O lado dele não foi aquela avenida que a gente estava acostumado a ver. O Igor Vinícius, que não passou do meio de campo, sofreu ali por um erro de posicionamento, né? 2 cruzamentos ali, a bola passa por cima dele as 2 vezes. Ele falha às vezes em alguns momentos da marcação, porque a gente sabe que é um jogador tecnicamente fraco. Mas ele correu, se esforçou, marcou, estava ali, o Barcelona atacava muito pelo lado dele. Então hoje, como eu não quero pegar pesado, vou dar uma nota 6 pro Igor Vinícius, tá? E uma nota 7,5 pro Wellington. A dupla de zaga, pra mim, o Arboleda, esse erro no final aí, pra mim não comprometeu a atuação dele, ele foi bem, ganhando as bolas por cima, organizando a defesa. E pra mim, a grande surpresa, nota 8 pro Arboleda, pra mim, a grande surpresa não, mas eu fiquei muito feliz com a atuação de novo do Alan Franco. O Alan Franco que vocês lembram, né? Começou mal, depois melhorou, aí perdeu espaço, voltou, oscila. Contra o Atlético Goianiense ele já entrou bem. E hoje, para mim, ele fez uma excelente partida, nota 8,5 para Alan Franco. E eu no QG, falei pros amigos ontem, né? Eu acho que na hora de escolher entre Diego Costa e Alan Franco, ele vai escolher um argentino, o Zubeldia. E não deu outra. Depois o Diego Costa entrou. Quem mais? O Pablo Maia e o Alisson, eles fizeram um primeiro tempo um pouco abaixo, eu achei. O Alisson tocando muita bola para trás, o Pablo Maia se atrapalhou em algumas jogadas. No segundo tempo eles melhoraram. Eu acho que com o passar do tempo, o Zubeldia vai conseguir encaixar essas 2 peças. Só que eu também, Zubeldia, Zuzu, meu querido, Zuzu, eu não me incomodaria se você fizesse outros testes ali. Porque os 2 não precisam ter lugar cativo no time. Você tem outras opções. Você tem opção, as mesmas opções que o Carpini tinha e não sabia usar. Mas você tem mais opções que o Dorival, você tem mais opções que o Rogério, você tem mais opções. Então você pode testar outras duplas de volante. A gente tem o Luiz Gustavo que está se recuperando, quer dizer, não sei se está se recuperando, mas eu acho que ele pode fazer essa função também. Você pode ter o Bobadilha, que pode jogar também. Não precisa ser só o Alisson e o Pablo Maia. Mas acho que pelo gol o Alisson vai levar nota 8, como a gente sempre faz para quem faz gol, e o Pablo Maia uma nota 6,5, 7, tá? Quem mais? O Luciano, eu acho que o Luciano se atrapalhou em algumas jogadas, né? Contra-ataque ele matava a bola com a mão, alguns erros alguns erros de futebol, alguns erros técnicos ali, né? Falta um pouco de habilidade. Mas ele se mexeu no campo, ele correu, ele ajudou, tranquilizou em alguns momentos na defesa, ajudou, se movimentou bem, mas não finalizou. Então, pra mim, acho que fez uma partida abaixo. Não teve aquela presença. Eu gosto do Luciano perto da área, não gosto dele criando no meio de campo, eu não gosto. Vou deixar o Luciano com uma nota 6. O Ferreirinha, tomara que não tenha sido nada grave, nenhuma lesão muscular, porque aí você já viu, né? É 3 meses, aí não se recupera. Mas ele fez um excelente primeiro tempo. E mais uma vez, o Ferreirinha é aquele tipo de jogador que vai pra cima. Ele vai pra cima. Ele não quer nem saber. Ele vai pra cima e tenta jogadas. E foi dele a jogada, o cruzamento perfeito na cabeça do Caleri, nota 8 pro Ferreirinha. André Silva, nota 9, 8,5, 9. Só pelo drible que ele deu no arranque do primeiro gol, já vale essa nota. Só que aí você pode perceber, né? O André Silva, ele erra muito pouco, você percebeu? Ele erra muito pouco. Então, assim, ele puxa o contra-ataque, ele acerta o passe. Então ele tem que fazer uma virada de bola, ele faz a virada de bola. Ele tem que fazer uma tabela curta, ele faz uma tabela curta. Ele tem que finalizar, ele finaliza. Ele só errou naquele domínio, que a bola escapou dele mesmo, assim ele conseguiu finalizar. E ele deu aquela furada, porque o gramado estava escorregadio e tal. Mas eu acho que esse jogador, a impressão que eu tenho, não sei se você vai pensar como eu, é que ele é diferente dos jogadores que a gente tem no elenco. Eu não sei se é experiência internacional, eu não sei se é o jeito dele de jogar, eu não sei. Mas pra mim me surpreende, porque ele me surpreende jogando. Então, as atitudes, aquele drible que ele deu ali, eu não lembro de ter visto um jogador do São Paulo dar aquele drible e puxar o contra-ataque daquela maneira. A gente já viu o jogador do São Paulo dar um drible e tocar a bola pra trás, né? Isso a gente já viu. Mas o que ele faz dentro de campo me surpreende e me impressiona muito.
Então, para mim, um dos destaques do jogo. O Caleri, 68 gols dele com a camisa do São Paulo, 11 gols na Libertadores, ele era o terceiro maior ao lado do Pedro Rocha e do Miller com 10 gols. Com 11 gols, ele é o terceiro maior artilheiro do São Paulo na Libertadores, sendo que ele jogou a de 2016 e esse ano. Só fica atrás do Luiz Fabiano e do Rogério Ceni, que tem 14 gols. Agora eu fico pensando, eu sou chato, eu me considero chato, vocês também devem considerar, devem achar, tenho certeza, mas imagina o quanto esse Caleri é chato. Imagina o quanto deve ser insuportável marcar o Caleri. Imagina como deve ser. Porque como ele enche o saco, como ele incomoda, não é que ele enche o saco, ele incomoda demais. Então ele prende a bola, ele disputa, ele cai, ele põe a mão no rosto, ele peita o cara, ele dá a entrada dura, ele devolve o pisão que ele toma no pé. Como deve ser chato, insuportável jogar com o Caleri. E esse tipo de centroavante, pelo menos é a minha opinião, esse tipo de centroavante é simplesmente fundamental numa Libertadores. Fundamental. Um jogador como ele, com essas características, precisa segurar a bola no ataque, precisa puxar os zagueiros e sofrer a falta e cair ali. E o Caleri sabe fazer isso como poucos centroavantes sabem fazer. E lembra que nós conversamos aqui nas características do Zubeldia, eu vou colocar o vídeo dele inclusive numa das janelinhas que vai entrar no final. O Zubeldia gosta de jogar com esse tipo de centroavante. Então hoje o Caleri, vocês viram quantas bolas ele dominou, quantas de costa, quantas bolas ele sofreu falta, quantas bolas ele recebeu e tabelou com o André Silva. Então, pra mim, o Caleri fez o 8, e só por ele ser tão insuportável, e graças a Deus joga no nosso time, insuportável no ótimo sentido, claro, vocês entenderam, vou aumentar um ponto dele, nota 9. Aí os caras que entraram, o Michel Araújo pra mim foi o melhor, entrou bem pra caramba, participou ali do lado esquerdo, quase fez um gol, nota 7. O Diego Costa não comprometeu, ficou ali, quando eu vi Diego Costa e Igor Vinícius do mesmo lado, me deu um certo pavor, mas não comprometeu, vai ficar sem nota. O Galopo também, o Galopo entrou discreto, eu acho que o Galopo também pode ter mais oportunidades com o Zubeldia. O Nestor e o Juan jogaram menos tempo, mas eles brigaram ali. O Juan brigou, segurou a bola no ataque, sofreu falta, o Nestor também, mas vão ficar sem nota. Nota mesmo pro Michel Araújo. E o Zubeldia, meu amigo Zuzu, o seguinte, eu acho que você deixou uma ótima impressão com o mínimo de tempo de trabalho que você teve. Aquilo que a gente discute, né? Será que o tempo pro treinador é tão importante assim? Não sei. Você não vai ter tempo de treinar. Segunda-feira você tem o Palmeiras aí. E se perder pro Palmeiras, você já sabe, né? A cobrança vai ser grande, é um rival. Ontem o Palmeiras ganhou de virada, parecia que o Palmeiras tinha sido campeão do mundo. Eu nunca vi a mídia tão eufórica com uma vitória do Palmeiras assim. Nós vamos ter um adversário dificílimo na segunda-feira, que você não vai ter tempo de treinar, né? Se viaja, toda essas viagens que você não vai ter tempo de treinar, mas a impressão que eu tive logo no começo do jogo, da mudança de postura, da vitória do São Paulo, das suas alterações, eu vou dar uma nota 9 para você. É claro que é começo de trabalho, do mesmo jeito que se tivesse ido mal, não dava para colocar na comanda do Zubeldia se o São Paulo tivesse jogado mal. O São Paulo ter jogado bem, pelas características que o São Paulo mostrou, por alguns fatores, eu acho que tem a ver sim com o trabalho do Zubeldia.